Voltamos ao terceiro bloco, né, do nosso programa. Estamos aqui com a Fernanda Curti. Ela é feminista, ativista. E aqui do outro meu lado também, que vocês já conhecem, é a nossa querida Sandra Mariano. Então, nesse bloco, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre também a Previdência, né, meninas? Que acaba afetando muito mais as mulheres negras, as mulheres que começaram a trabalhar muito cedo, muitas, na verdade, nem tendo carteira assinada, né? Porque a situação do país, eu acho que não é de hoje, vem vindo numa situação que para nós é muito mais difícil. Então eu quero saber de você, Fernanda, no seu ponto de vista, a reforma da Previdência, como que você está enxergando para a nossa população, para as mulheres, para os homens, para os jovens? A gente também não pode esquecer que os jovens que estão aqui no mercado de trabalho, eles estão enxergando como a reforma da Previdência, porque a mídia está colocando aí, pintando de uma forma que precisa, vai ser benéfico, e nós sabemos que não é assim. Eu queria ouvir de você, o seu ponto de vista sobre a Previdência, a reforma. Legal. Primeiro, cumprimentar você, Ana, a Sandra Mariano, que está aqui também com a gente. Bom, primeiro eu acho que é importante a gente lembrar que nós mulheres negras, enquanto as mulheres brancas lutavam pelo direito ao trabalho, nós mulheres negras já trabalhávamos no chão desse país há muito tempo, né? O período de escravidão foi isso. E aí, antes da gente falar da reforma da Previdência, a gente também não pode esquecer da reforma trabalhista que teve, que foi aprovada nesse período do governo Temer, que também coloca a gente numa condição de informalidade. Ou seja, a gente teve, no segundo governo Dilma, um avanço muito importante para nós mulheres negras, que foi a PEC da doméstica. Eu costumo dizer que com a PEC da doméstica foi que a mulher negra deixou de ser mucama. A gente teve os nossos direitos reconhecidos, né? Tivemos direito a um 13º salário, tivemos direito a ter um salário registrado, enfim. E aí a reforma da Previdência acaba, inclusive, a reforma da trabalhista acaba, inclusive, com essa conquista que nós tivemos. Então, a reforma da Previdência, ela faz parte do pacote da maldade, né? Hoje você tem um número muito grande, se não me engano são 12 milhões, né, de pessoas desempregadas no Brasil. Grande parte são mulheres, né, que ou estão no emprego informal ou estão desempregadas dentro de casa cuidando dos filhos. Então, como que você coloca uma reforma da Previdência que diz que para eu receber 60% da minha aposentadoria, eu tenho que trabalhar 20 anos e para eu conseguir receber 100% eu tenho que trabalhar 40%? E ininterrupto, né? Não pode ficar desempregada, não pode estar no trabalho informal, tem que ter o trabalho registrado, ou seja, você não se aposenta. Ninguém hoje no Brasil, né, ainda mais com as novas modalidades de serviço, né, ninguém hoje no Brasil fica 40 anos com registro em carteira, né? Ou seja, se trata do fim da aposentadoria pública e nós, mulheres negras, vamos sofrer com isso porque o trabalho informal, o subemprego, sempre foi o local reservado para a gente nessa sociedade, né? Então, eu fico muito preocupada, nós vamos morrer trabalhando. E em relação à juventude é a mesma coisa. Primeiro que nós vivemos um período da geração chamada nem-nem, né? De jovens que nem estudam e que nem trabalham. Ou seja, essa galera vai se aposentar? Não. Né? E nós estamos diante de um governo que ignora completamente tudo isso, que vende, né, uma ilusão que na realidade é só continuar tirando o direito, sacrificando o povo e enriquecendo quem já é rico. Né? Eu acho que quando até você fala da juventude, você tem uma juventude hoje que tem um acesso, né, maior à universidade, essa juventude vai terminar com 21 e 22 anos, e aí se você pensar a idade, por exemplo assim, eu me aposentei, consegui me aposentar, é uma outra geração. Essa juventude irá se aposentar com essa questão mesmo do desemprego, que se fosse fácil, a juventude, ela termina a faculdade, faz uma pós, faz tudo, vai para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, até que nós discutimos um pouco antes isso. O que é o mercado de trabalho para essa juventude? Ela vai conseguir, com essa questão do desemprego, né, que está colocada, então a juventude hoje ela está sofrendo muito.
ela vai estudar ou ela vai para o mercado de trabalho pensando na sua velhice, né, que tem. E se nós formos pensar das mulheres no campo, aí então que é um disparate tremendo. Aumentar a idade? Exato, aumenta a idade. Quem trabalha no campo sabe muito bem qual é a realidade. Que horas que elas acordam? São 3 horas, 4 horas da manhã para fazer a sua marmita, para ir para o campo. E também são pessoas que começam sua vida bem mais cedo. Em que velhice é essa? Será que nós não temos direito de envelhecer saudavelmente? Nós não temos o direito, depois de 40 anos de trabalho, de termos uma aposentadoria digna para nós podermos curtir os nossos netos, né? Então, a reforma da Previdência, isso é um pacote de maldades. Se nós vemos os parlamentares que estão, que idade se aposentaram? Que idade se aposentou o presidente que saiu? E aí, quais são os direitos? Os direitos são para todos? Não, né? Então, isso daí bate muito. E aí também, Ana, acho que você podia falar a questão da previdência privada. Como é que você paga? Exatamente. O meu filho chegou e falou assim, mãe, eu vou pagar a previdência privada. Eu falei assim, tá. Qual é o direito que você tem de saber que você vai conseguir manter essa previdência ou que aquele banco não vá quebrar e aí você perde tudo aquilo que você contribuiu? Então, é um pacote de maldade mesmo, como a Fernanda fala, que a população está absorvendo, né, isso, e como é que nós, enquanto militantes, também dialogamos com essa população. Porque com a reforma da Previdência, você tocou num assunto importantíssimo, Sandra, é que tem pessoas, né, nós sabemos aqui, já com essa intenção, que seria os banqueiros. Eles vão pegar um público muito grande. E aí, é exatamente isso. Eu vou estar na minha velhice, esse dinheiro basta. E não é só para aposentadoria. E se nesse período eu for ficar doente, ficar um período sem trabalhar, de qualquer forma, como eu vou me sustentar, né? E dizendo também que muitos dos aposentados, gente, acabam sendo chefes de família, tá? Não vamos esquecer, com todo esse desemprego, muitas vezes aquele senhor e senhora está sustentando filhos e netos com aquele salário, que seria o salário mínimo, muitas vezes. Porque a gente sabe que a maioria da população recebe um salário mínimo de aposentadoria. Então, tudo isso a gente precisa estar discutindo em casa, discutindo porque a mídia está vendendo uma situação que vai ser prejudicial para nós. Vai melhorar o Brasil, né? E a gente acaba com esse regime colaborativo da Previdência Pública, né? Porque o que está colocado agora é cada um por si. Sim. E Deus por todos. Que na realidade a gente sabe que o efeito disso eu li recentemente uma pesquisa que dizia que essa reforma vai transformar o Brasil num país que tem mais idosos pedindo esmola na rua. Ou seja, estamos falando de uma reforma que, na verdade, não reforma nada, só deforma tudo e coloca as pessoas mais velhas, né, para as margens, né? Então, isso é um absurdo. Sobre a reforma da Previdência, a gente acabou colocando alguns pontos, mas também vamos falar de coisas boas, meninas. Eu estou muito feliz agora, recentemente, né? Passamos aí o Carnaval, vimos levantar várias bandeiras, não só dos negros, das negras, mas também da parte da religião, da nossa história. É importante que ali eu enxerguei que quem escreveu as letras tinha muito do que nós sentimos no dia a dia. A história foi contada diferente por nós. Então isso é muito importante, porque o que está exposto aí em livros, muitas vezes não foi contado, a gente não se reconhece, né, nesse contexto. Então, as escolas de samba esse ano, eu acho que trouxe todo um contexto importante para que a população no geral, a sociedade, refletisse, né, o quanto é importante a história do negro e negra para o Brasil, para o mundo. E eu quero
que vocês também comentem qual que foi a sensação, qual foi o sentimento. Tivemos aí, né, a Mangueira, né, que foi campeã, e outras escolas também trouxeram aí letras, enredos aí importantes, dizendo também que ressaltaram bastante a morte da Marielle, pedindo justiça, pedindo que realmente esclareça essa morte que causou assim comoção mundial. Então eu quero saber de vocês qual foi o sentimento de vocês, o que vocês acharam. Começo com você, Fernanda. Bom, primeiro que a história do Brasil, né, ela vai nos mostrar que houve um trabalho para ou omitir a nossa história ou apagar a nossa história, o povo preto, né? Ou contar só de uma forma, né, que olha, o preto só foi escravidão, e esquece de falar coisas que, realizações de outras pessoas negras, enfim, omitem essas figuras da nossa história. Então, o carnaval, esse ano eu fiquei muito feliz porque é isso, né? Monta a nossa história de novo e colocando a gente no lugar que é nosso de fato. Exatamente. Né? Não é num lugar subjugado, num lugar que é nosso. Então, recontar essa história é importante, inclusive para que essas novas gerações, inclusive a geração que eu faço parte, que mexa com a nossa autoestima, porque isso é importante. O povo preto não tem autoestima nesse país. Isso mexe com a nossa autoestima, nos dá referência, né, para nos aceitar, inclusive, saber que por mais que exista, né, uma onda racista forte, dizendo que nós somos inferiores, de que, né, a vagabundagem, né, como o vice-presidente soltou dias atrás, né, que não é nada disso. Então, o carnaval também é uma cultura nossa. Exatamente. Né, e usar esse espaço para mostrar, né, as outras coisas que envolvem nossa cultura é muito bom. E cria essa referência que a criança negra precisa, que o jovem negro precisa, para não entrar num processo de enquadramento num padrão europeu, que nós nunca vamos nos enquadrar. Né? Então, nesse ano, eu acho que as escolas de samba reproduziram aquilo que o Tuiuti trouxe ano passado. Né? Lembrar que na hora do segundo desfile lá das campeãs, eles foram proibidos de mostrar, né, carros alegóricos, né, que representavam o Brasil. E a Mangueira, mais uma vez, ela usou. Né? Que a Mangueira é isso, Mangueira tem uma tradição, apesar que eu sou carioca, mas eu sou portelense, né? Mas você tem na raiz a Mangueira, né? E aí quando ela traz essa história, né, você se pensar aqui em São Paulo nós temos bandeirantes como um símbolo. O que foram os bandeirantes? Foram eles que exterminaram os indígenas. Estava falando de Domingos Jorge Velho, quando ele vai para o Nordeste e tudo, que vai acabar com o quilombo Zumbi dos Palmares, né? E são enaltecidos. Então a Mangueira, ela traz uma história que para nós ela é visível, mas é um pouco aquilo que nós falamos anteriormente. Como é que você faz a sociedade entender isso? Uma sociedade que é branca, né, que a todo momento quer nos eliminar, né, como foi o caso da Marielle, é um caso simbólico, como o caso do Pedro, que nós falamos e tudo. Então, ontem eu estava falando, eu escutei um historiador contando a história que a Mangueira mostrou. Desde o carro alegórico, o que é isso? Uma coisa você mostra os heróis, que nós falamos, que são os falsos heróis, e depois ela mostra quais são os nossos heróis realmente. Que nós cultuamos, que nós nos sentimos representados, né? Representadas. Então, a Mangueira ganhar lá em casa é uma briga tremenda, que meus filhos são mangueirenses, porque minha mãe era mangueirense. Então tem aquele negócio. Então eles falavam, você viu, mãe, a Mangueira ganhou, a Mangueira. E aí você entende qual é a história do Brasil, qual é a história real que deve ser contada para os brasileiros e brasileiras, né? Muito importante, você vê que o papo, se deixar, vamos ficar, né, porque assunto tem de sobra, né? Mas estamos aqui, então, mais uma vez, quero agradecer já de antemão eu que agradeço, a Fernanda
estamos aberta para outros debates, eu acho que é importante. Nós temos aqui um espaço muito importante nos sindicatos bancários, e que nós temos essa mesa de igualdade de oportunidade, que levantamos a bandeira contra o racismo, o preconceito. Eu acho que é importante vocês, ativistas, mulheres negras, estarem sempre aqui conosco. Quero agradecer também a Sandra Mariano pela presença, tá? E contar com vocês para as próximas. Temos aí o ano inteiro ainda para que a gente possa falar de vários debates, de vários assuntos, né? E não esquecendo também que amanhã, né, nós vamos estar levantando aí mais um dia contra a reforma da Previdência. Convidamos a todos vocês que participem dessa luta. É uma luta que não é só para quem vai se aposentar, eu acho que é da sociedade inteira. Nós precisamos entender que essa reforma vai ser prejudicial para todos nós. Todo mundo, eu acho que precisa entrar nessa corrente para que a gente possa finalizar com vitória, que a gente não tenha esse desmonte que esse governo está querendo impor, principalmente para nós que somos negros e negras. Muito obrigada. Uma boa noite.